Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à cobertura do Amado Mundo do Festival de Cinema de Brasília. A minha entrevistada agora é talvez a parlamentar mais ligada à cultura, que mais defende o setor há décadas, está intrinsecamente ligado ao mandato dela, todo o movimento de defesa dos trabalhadores da cultura como economia criativa, o fortalecimento da indústria da cultura. Jandira Fegali, do meu Rio de Janeiro. É isso, do nosso Rio de Janeiro. A gente sempre que se encontra, a gente aproveita para fofocar um pouco do Rio, da política do Rio, que é animadíssima. Ultimamente tem contribuído com os presidentes da República de excelente categoria. Mas hoje o papo é sobre cultura. Ela está lançando um livro, relançando, ela já lançou há alguns meses, e vai fazer um novo lançamento agora durante o Festival de Cinema, que trata sobre a relação entre poder e cultura, a relação da cultura como indústria, como uma atividade econômica e diretamente ligada ao empoderamento dos artistas, da sociedade, das pessoas, e tem muito da história dela, como eu falei, como parlamentar. Vamos falar do livro, vamos falar da lei de streaming, vamos falar de direito autoral e vamos falar de cinema nacional, que é como eu abro a nossa conversa aqui. A gente está fazendo uma brincadeira, já que a homenageada do Festival de Cinema é a Fernanda Montenegro. Sim. E está perguntando para todos os nossos entrevistados qual é a sua Fernanda favorita, qual foi a sua personagem da Fernanda Montenegro ao longo de tudo que ela fez, que mais te encantou, que mais tiver a memória. Para mim, o que mais me encanta é a Fernanda mesmo, sabe? É a própria. Ela é uma figura impressionante, coerente, muito transparente nas opiniões que tem, muito amorosa, né? E uma pessoa que não se esconde, né? Você veja que ela tinha um contrato com uma rede de peso, né? E ela nunca se escondeu das opiniões políticas dela, né? Então, é uma pessoa que eu tenho profunda gratidão. Lembro quando ela estava em luto por causa do marido que tinha morrido, Torre, e ela saiu de casa só para gravar um programa com uma campanha minha, a prefeita do Rio. Então, é uma pessoa que faz os acordos, apesar do sentimento de luto, ela saiu para fazer. Então, é uma pessoa que... Então, a Fernanda que eu mais gosto é ela própria, né? Mais do que os personagens, é como ela conduz a vida e conduz o trabalho dela. Uma mulher de 95 anos que diz, eu sou uma operária da cultura, esse é o meu ofício e eu vou trabalhar até quando eu tiver lucidez e perna para caminhar. É sensacional, né? Hoje em dia, a gente volta a falar daqui a pouquinho sobre cinema, mas eu queria começar agora a falar de temas que você trata na Câmara, e o primeiro deles é o PL do streaming. Sim. Chegou à Câmara lá, ele começou a já ser chamado de um outro nome, e tem alguns pontos que estão em debate, né? A intensidade da cota nacional, eu acho que não tem ninguém que se oponha totalmente à cota, mas a intensidade, a alíquota de contribuição da Condecine. E agora começou um papo também de trocar a relatoria, né? Agora meio que tem uma coisa na Câmara que criou-se um negócio assim, entrega na mão do deputado do Centrão pro negócio ir como se a Câmara fosse só o Centrão. Tem chance dessa relatoria sair das suas mãos mesmo? E quais são os pontos que ainda estão em mais divergência? Bom, primeiro, é bom lembrar, Amado, aliás, adorei o nome, Amado Mundo. Obrigado, gostei, valeu. Criativo. Que na verdade é o Amado Mundo, né? Esse é o nosso Amado Mundo. Guilherme, na verdade, existem dois projetos, né? Um que nasceu na Câmara com o deputado Paulo Teixeira, atual ministro da Desenvolvimento Agrário, que o relator é o deputado André Figueiredo. E tem um outro projeto que veio do Senado, cujo relator foi Eduardo Gomes, o autor o senador Nelson Trade, que veio para minha mão para relatar e estava relatando na Comissão de Cultura, né? Na verdade, quer dizer, já tem 3 anos que esse projeto tem urgência e ele não conseguiu ir para plenário porque não se construiu um acordo. Quando eu peguei a relatoria, eu falei, eu tenho que fazer algo que seja firme, mas ao mesmo tempo que seja viável, né? Então eu mantive a estrutura do projeto do senador Eduardo Gomes, mas mudando questões que eu considero fundamentais e que o setor considera fundamentais. O projeto dele tinha muito a digital das plataformas, né? E nós resolvemos, então, modificar questões como as que você colocou. Primeiro,
O tributo da Codecine, que é um estímulo à indústria nacional brasileira, nós estamos falando de soberania nesse momento, né? A indústria audiovisual brasileira não podia ser 3% sobre o líquido, porque o líquido é uma coisa que você nem consegue fiscalizar. E com a reforma tributária, esse líquido vai reduzir, porque o imposto vai subir. Então, nós colocamos uma base bruta e dobramos esse índice. O movimento queria 12%. Mas, voltando à ideia do que é viável, nós trouxemos para a base bruta, que já dobra, e para 6%. Né? E antes era 3% do líquido. 3% do líquido. Né? Nós botamos 6% do bruto. Né? Em relação ao percentual do catálogo, o que nós fizemos foi colocar uma média de 10% do catálogo. Porque hoje, quando você abre, por exemplo, uma Netflix, uma Amazon, o que você menos vê é cinema nacional. Nas primeiras, vamos dizer, lâminas, né, da Netflix ou da Amazon ou de qualquer outra. Para você achar um filme nacional, você tem que girar muito. Né? Tem até uma imagem que um companheiro nosso do movimento audiovisual fez, é como se você entrasse no supermercado, todas as prateleiras da frente tivessem produtos estrangeiros e a prateleira lá de trás, em pequeníssima quantidade, tivesse um produto brasileiro. É um pouco isso. Sim. Então, o que a gente fez foi gerar proeminência no catálogo e botar um percentual de, em média, de 10% do número de obras, o que é um percentual pequeno, inclusive, mas também, digo, viável. Né? E o percentual anterior qual era? Na verdade, nunca teve. Não tem regulação. Não, né? mas o texto que veio era do Senado. 5% tá. Em 8 anos, eu botei 10% em 4 anos. Eu reduzi o prazo e aumentei e dobrei o percentual. E tem um aspecto que é muito, muito forte também, que é a questão de valorizar a produção independente. A radiodifusão brasileira ela sempre teve muito problema com a produção independente, né? Porque ela quer botar na tela a produção dela. São boas produções, não estou nem questionando que a Globoplay tenha boas produções, que a Record possa ter boas produções ou qualquer outra radiodifusão brasileira. No entanto, para você ter um desconto de 50% do tributo, que foi o que nós botamos no projeto, alguma exigência há de ter. E essa exigência é botar 50% de obra brasileira, coisa que eles já colocam, mas ter 25% desses 50%, ou seja, 12,5% no final, de produção independente. Isso não é uma coisa ainda muito aceita pela radiodifusão, mas nós estamos insistindo. E tem um aspecto que eu acho muito importante, que é na parte que vai para investimento direto, que chamam de dedução fiscal, mas não é. Na verdade, eu tenho, vamos dizer, 100% de um tributo, 40% vai direto para o fundo e até 60% essa plataforma pode dispor desse tributo para comprar o licenciamento ou pré-licenciamento de uma obra para poder exibir. Nos outros projetos, esse 60% era cheio de tarefa. Capacitação, infraestrutura, coprodução, e aí o direito autoral, o direito patrimonial iam todos embora. Ficavam com a plataforma. Sim. Nesse caso, nós limpamos tudo, botamos a única tarefa de licenciar ou pré-licenciar a obra, ou seja, comprar o direito de exibir, sem levar o direito patrimonial, sem o direito autoral. Que também é uma coisa que é polêmica para as plataformas, mas nós insistimos em colocar. Por que é que essa coisa da relatoria entra em questão? É porque, óbvio, há pressão, tem muita pressão, para que o relatório volte a ser o relatório que estava no Senado. Sim. Foi um relatório acertado com essa pressão e com esse desejo, né, de mudar pouco as coisas. Mas o meu relatório já é um relatório muito mediado, muito mediado. Então, eu estou tentando manter a relatoria para poder não permitir uma vulnerabilidade maior do texto, mas a decisão do presidente da Câmara. Pode trocar de mãos? Pode. Isso não quer dizer que nós não vamos continuar na batalha, mas pode trocar de mãos, sim. A gente está vendo se consegue manter, mas não é algo tranquilo. Podia ser eu ou o próprio André Figueiredo, que já estão no tema há muito tempo, muitos sim. meses, anos trabalhando, mas se ele quiser mudar a relatoria, a gente não tem muito o que fazer. Né? E a pressão para mudar a relatoria vem da radiodifusão? Eu não sei te dizer. Eu estou pedindo uma conversa com o presidente da Câmara exatamente para entender de onde vem o problema. Por exemplo, YouTube, TikTok, Instagram, todo mundo tem demanda. Né? E eu já sentei com eles e estou trabalhando o atendimento parcial dessas demandas. Mas para eu fazer isso, eu tenho que me manter relatora, senão não consigo. Claro. Vou fazer uma pergunta como criador. A gente tem um canal, hoje com 9 programas, 42 pessoas no total envolvidas, e quando incidir a Codecine, se incidir a gente tem no YouTube, tem no TikTok, tem no Instagram, a gente tem nas plataformas todas. Quando incidir nas plataformas, as que nos remuneram vão de alguma maneira descontar isso da publicidade.
Não é um tratamento diferente do que acontece em relação por exemplo, a Netflix, que é uma outra lógica? Sim. Eu acho que sim. E é isso que nós estamos tentando modular. Eu ouvi bastante o YouTube, ouvi o pessoal do TikTok, ouvi o pessoal da Meta, né? E nós estamos vendo assim, qual é a modulação possível. Um é porque já considera para licenciamento, que já é uma vantagem, mas a gente está vendo como é que modula isso, porque, como eles dizem, a gente remunera o que colocou o conteúdo. Né? Uma coisa é quando você é o curador, outra coisa é quando você não é. O YouTube é curador de uma parte do trabalho e tem uma parte que é o usuário que põe. Sim. E ele é remunerado por isso. Então, nós estamos vendo uma mediação para conseguir atender a uma demanda do YouTube e também do TikTok, e também dos outros. E não ter que repassar para o criador. Não, pode até repassar. Não, pode até... Mas repassar menos. Não, para o criador... Não, quem paga é a publicidade, na verdade, né? Sim. Quem vai pagar é porque o faturamento da publicidade é que... Porque ele é comum, esse é o problema, não tem uma separação contábil dessa publicidade. Uhum. É uma publicidade comum, então a tributação está sobre esse faturamento global. Sim. Mas como há uma remuneração do usuário que põe conteúdo, e o próprio YouTube remunera, a plataforma monetiza isso, a gente tem que ver como medir e dar o desconto dessa remuneração, para não ficar os 100% de tributo sobre o YouTube. Sim. Então, essa mediação a gente estava construindo quando veio essa possibilidade de troca de relatoria. Então, eu estou aguardando a decisão para ver se eu sigo na negociação ou não. Ou não. Jandira, você é música, né? Tem uma história com a música muito conhecida, mas eu queria saber mais da espectadora de cinema. Assim. Qual é o filme que você tem lembrança de ter sido o primeiro filme que você assistiu que te marcou muito jovem? Pra Frente Brasil. É mesmo? É. Esse filme brasileiro foi o que me explicou o que foi a ditadura militar. Incrível, né? Porque a gente não tinha informação, né? Era tudo muito nublado, informação. Minha família mesmo não tinha muita clareza. Daí eu era adolescente, e aí eu fui entender o que foi a ditadura militar quando eu vi o Pra Frente Brasil. Como o cinema cumpre um papel de mudar a sua consciência das coisas, né? Sim. E esse filme era o Reginaldo Faria, eu me lembro, o protagonista dele, jovem, né? E esse filme me marcou muito, me marcou para sempre. Assim. Eu comecei a entender naquele momento o que estava rolando por trás de tudo e que eu não estava enxergando, como jovem, como adolescente. E qual é o seu filme favorito no cinema? E não me pergunte uma coisa dessa, eu gosto de tanto filme. E olha que eu sou uma cinéfila, eu vivo no cinema, vivo no teatro, sou rata de teatro, mas tem muitos filmes fenomenais brasileiros que eu sou assim muito fã. E que eu acho que a gente precisa valorizar muito. Aliás, o momento do cinema brasileiro está incrível, né? Tá. Está incrível. Agora, com a ida do Agente Secreto, possível. Você já assistiu o Agente Secreto? Não assisti. Eu ia assistir aqui no cinema, no Festival de Cinema na sexta. Mas eu não pude ficar, que teve conferência do partido lá no Rio, eu tive que ir embora. Eu ia ficar só para assistir. Mas eu não consegui ainda. Como vai estrear dia 6 de novembro, né? Tá chegando. Vou ver já. No cinema, E ver no cinema é outra coisa, né? Eu outra adoro. Coisa, Eu assisti na sexta e eu tinha ido uma vez só ao Cine Brasília, muitos anos, e é o máximo, ver num cinema enorme como aquele, né? É super legal. Eu vi lá o que a Petra fez, né? O Apocalipse. Sim, Apocalipse nos Trópicos. Exatamente. Esse eu vi, foi também no Festival de Cinema do ano passado, a abertura do festival, mas foi numa quarta. Então estava tranquilo para mim aqui, porque eu estava aqui, eu fui e assisti o filme. Muito interessante, inclusive. Agora, esse, como era sexta, eu não ia para o Rio, mas fui por causa da conferência partidária e eu perdi. Mas estou doida para ver. É muito bom. Voltando à questão da cota de tela, qual é o impacto? Explica para as pessoas que não entendem muito a nossa cadeia de produção do audiovisual, qual o impacto de se colocar uma exigência como essa de 10% do catálogo serem de produções nacionais? Olha, isso é a garantia de que a nossa produção, nós vamos nos ver nessas plataformas. Essas plataformas, nós somos o segundo maior mercado consumidor de streaming do mundo. Eles vêm aqui, ganham muito e levam tudo. Levam o dinheiro todo, não fica nada no Brasil, nada para estimular a produção nacional. E a gente sabe que isso, e isso está no meu livro também, como que a cultura afirma a nossa soberania, a nossa identidade cultural. Então, nós somos tratados como prestadores de serviço para essas plataformas. Eles usam o nosso talento, o nosso criador, o nosso diretor, nossos artistas e levam tudo embora. Direito autoral, direito patrimonial e o dinheiro todo que eles ganham. Não fica nada no país. Então, quando a gente cobra um tributo e, ao mesmo tempo, exige que pelo menos um pedacinho
dessa programação tenha obrigatoriamente a produção brasileira, isso é o que garante que a nossa produção seja estimulada e fortalecida, como foi a lei das TVs a cabo, né? Sim. Essa lei da TV a cabo, o SEAC, ela fez com que a gente produzia 3 filmes por ano, passou a produzir 300. Porque a exigência de ter demanda de cinema brasileiro e ter recurso, isso fez a indústria audiovisual explodir aqui. Então, é muito importante para o nosso cinema que a gente tenha a garantia de presença e, ao mesmo tempo, o tributo que vai se voltar para a produção do audiovisual brasileiro. Sim. A gente tem uma... Agora, tem uma outra cota de tela que também está no projeto. Então me conte. Que é a cota do cinema. Né? Porque entre o tempo no cinema e a ida para o streaming, tem cinema que fica assim, fica uma semana, já vai para o streaming, e aí as distribuidoras, que são as salas de exibição, na verdade, as exibidoras, não as distribuidoras, não conseguem se sustentar. Tem salas pequenas de cinema, salas médias, que não conseguem sobreviver. Né? E a existência do cinema é muito importante para a vida de uma cidade. Então, a gente já tinha aprovado a extensão da cota de tela, né? Eu fui a relatora desse projeto, e agora eu coloquei de novo a cota de tela no streaming, dizendo o seguinte, vai para o streaming só, no mínimo, 13 semanas depois que já está nos cinemas. Então, obrigatoriamente, teria que ficar 13 semanas no cinema. Exatamente. Mas, independentemente do alcance da bilheteria, mesmo que não tenha ido bem de bilheteria... Tá. Independentemente. Porque aí isso criaria também uma... No final nós trouxemos para 9 semanas agora, não está 13. Tá. Isso é 2 meses e 1 semana. No final eu coloquei isso no texto. Apesar de que os exibidores querem mais tempo. Mas também, olhando para esse produtor que pode não fazer muito sucesso no cinema e quer ir para o streaming, a gente mediou e colocou 9 semanas. Entendi. Ficou 9 semanas de cinema antes de ir para o streaming. O mundo todo tem isso. Viu? Sim. O mundo todo tem essa cota. Não, e é uma das medidas para você poupar as salas de cinema, senão... Senão elas não se sustentam, não tem recurso para se manter. Eu entrevistei o Kleber Mendonça Filho no programa Zero aqui do meu programa de entrevistas, o Papo Amado, e eu fiz uma pergunta para ele sobre produzir cinema fora do eixo Rio-São Paulo, e ele disse, que eixo? Não tem mais esse eixo. Esse eixo, hoje, ele mudou muito. E falou do lugar dele como grande criador pernambucano. E eu concordei com ele, concordo que a gente tem produções em outros lugares do país mais e mais frequentes, em volume também, mas quando você olha em volume, ele concordou comigo, em volume você ainda tem uma concentração muito grande em Rio e São Paulo. Você não tem uma concentração como talvez nunca tenha tido em qualidade. Você teve qualidade no cinema em vários lugares do país, mas em volume tem. Uhum. O que está sendo feito hoje você considera suficiente? O que você faria diferente para mexer nessa lógica? No projeto do streaming, a gente manteve a cota Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul, Minas e Espírito Santo no Fundo Setorial do Audiovisual. Né? A cota CONE e a cota FAMES. Dentro dos 40% que vão para o fundo, porque o fundo já tem o seu dinheiro e vai ganhar 40% de dinheiro novo. Então, a cota vai acontecer sobre o dinheiro que já é do fundo, mais esses 40% do Codecine do streaming. Né? Então, a cota vai ser sobre um volume maior de recursos, o que vai favorecer muito o cinema nessas cotas. Né? No investimento direto, eu não espelhei a cota, porque dificilmente o projeto passa se essa cota tiver nesses até 60%. O até 60% pode ser 10%, pode ser 20%. E o que não ficar aqui vai para o fundo também. Tá certo? Não tem dedução nenhuma. O que não botar no investimento direto vai ter que ir para o fundo setorial. Então, essa cota ela ajuda. Ela ajuda a estimular, né, o cinema fora de São Paulo. Agora, no mundo todo, a indústria pesada ela é muito concentrada mesmo. Né? Você vai na França, é Cannes, você vai lá em Berlim, você vai lá em Hollywood, no mundo todo há uma concentração de volume industrial que não é algo diferente no Brasil. Isso não quer dizer que as produções, os talentos não possam surgir de todos os lugares do país. Mas a indústria ela é mais concentrada mesmo, a indústria é pesada. Né? Não, e que você não possa ter produções independentes em outros lugares, né? Alguns tipos de cinema, mas nos Estados Unidos é assim, né? Cinema independente mais Nova York e o industrial, o pesadão, Hollywood, né? Você tem uma concentração industrial nos lugares, o que não impede da grande produção ser feita no Brasil todo. Exato. Como é que você tem visto
o uso que o país está conseguindo fazer desse volume inédito de recursos para a cultura, com Lei Aldir Blanc, Lei Paulo Gustavo, para criar raízes, assim, para isso não ser um dinheiro que vai apenas incentivar a cultura nesse período e não fincar estruturas para a gente sedimentar a nossa indústria. A gente está conseguindo fazer um bom uso desse dinheiro com esse propósito? Então, eu relatei a Lei Aldir Blanc na pandemia, que aquele era o momento emergencial do socorro, né? Nós conseguimos aprovar essa lei, Guilherme, em 19 dias. Né? Eu falei com o Brasil inteiro, porque eram as reuniões digitais de 8 da manhã às 2 da manhã. Falei com o Brasil inteiro e, ao mesmo tempo, articulando os líderes e articulando com o governo. E olha que governo que era, né? Governo que adorava a cultura. Que adorava a cultura. E nós conseguimos aprovar em 19 dias. Foi a primeira vez que eu vi o parlamento entender que cultura é economia. Foi a primeira vez que eu vi esse argumento, de fato, ter peso, porque o deputado do Nordeste não viu São João acontecer, ninguém viu o Carnaval acontecer, o cinema parou, o pipoqueiro parou, todo mundo parou, o turismo para com os hotéis, ou seja, foi uma paralisia total e eles entenderam o impacto disso na economia. E nós aprovamos isso muito rápido. A partir da eficácia desse momento, pediram para ser permanente. Eu virei autora da Política Nacional Aldir Blanc, que está aí. E, na minha opinião, nós temos um antes e o depois da Política Nacional Aldir Blanc, porque você tinha um Sistema Nacional de Cultura no papel, mas não tinha fluxo financeiro para fazer o sistema acontecer. Sim. E a Aldir Blanc é exatamente esse fluxo para capilarizar. A partir dali, criaram-se fóruns, conselhos, secretarias de cultura, e muita gente que nunca tinha colocado a mão num centavo do dinheiro público passou a colocar, porque é uma lei que vai lá para dentro do município, lá na ponta de todos os municípios brasileiros. Então, isso está criando fóruns, diálogos, maior organização e está estruturando o Sistema Nacional de Cultura. Então, isso, de fato, é muito marcante para organizar o sistema. Além disso, como a Lei Aldir Blanc não é mais uma lei emergencial, a Política Nacional Aldir Blanc, ela tem memória, ela tem intercâmbio, ela tem pesquisa, ela tem financiamento de segmentos culturais, de estruturas. Então, a lei permanente, ela tem aspectos que a outra não tinha, e inclusive o aspecto de memória e de pesquisa e de intercâmbio. Então, isso também estrutura, finca raízes. Quando você trabalha com memória, você finca raízes de cada lugar, de cada território. E a gente não fica suscetível ao governo da vez também, né? É isso, é uma política de Estado. É uma política de Estado. E eu coloquei 20% dos recursos para as políticas chamadas de periferia e políticas urbanas, porque muitas vezes o edital sempre os mesmos ganham, né? Então, quando você coloca uma cota mínima para que essa expressão aconteça, é uma política afirmativa, a gente está conseguindo alcançar outros segmentos. A gente teve um problema em 2023, que ela entrou em vigor, mas não conseguiu ser utilizado o recurso, porque a regulamentação só foi feita em outubro pelo governo. Então, nós perdemos o ano de 23 e esse dinheiro foi gasto em 24, nós perdemos o dinheiro de 24. Com a nova, teve mais uma modificação, que eu relatei também, eu fui a relatora, em que a gente agora faz um plano plurianual para não perder o recurso. Uhum. Então, você não usou num ano, você pode usar no outro. Mas a condição de você receber é ter usado pelo menos 80% do recurso. Sim. E colocar algum recurso próprio do Estado ou do município. Senão fica só o dinheiro federal. E as secretarias estaduais e municipais não se comprometem em colocar recurso na cultura. Sim. Então teve algumas modificações, mas no fundamental a lei é perene e está lá com seus 3 bi por ano, que é um recurso extremamente importante. Demais. Conta um pouquinho do seu livro. De onde lá. nasceu a sua vontade de consolidar o teu conhecimento, a tua experiência na área num livro e como é que você estruturou ele? Explica um pouquinho para quem não conhece o trabalho ainda. Então, o nome do livro é Cultura é Poder. Não é Cultura e Poder, é Cultura é Poder, que é como eu vejo a cultura. Né? A gente tem um acúmulo de debate na cultura e, normalmente, as pessoas debatem a cultura mesmo somente como evento, né? Como o evento artístico, como um entretenimento, ou como uma relação puramente artística indivíduo. E eu vejo a cultura, e na minha opinião ela é isso, é muito mais do que isso. Né? Cultura é isso, é memória, ela é resistência cultural, ela é soberania, ela é economia, ela é ciência, ela é educação. E ela é poder. E ela é arte. A arte é a parte mais visível, que gera mais adesão, é o nosso ariete assim, de adesão, de encontro e de proximidade. Mas a cultura, ela é poder porque ela define a sua própria identidade.
Você pega a história do Gandhi, como é que o Gandhi fez a resistência na Índia? Pela cultura, afirmando a cultura da não violência, com as vestimentas, com os trajes, a satyagraha, né, que era... Sim. Então, isso significa o seguinte, eu resisto porque eu tenho identidade. O capitalismo nos vê como um mercado consumidor. Nós não somos cidadãos. Então, assim, se puder só vender o produto deles, passar o filme deles, se comportar como eles e ter o mesmo assim, a vestimenta deles, nós somos um grande mercado de venda de produto. Só que nós não somos um país homogêneo, nós temos os nossos produtos, né, que nos afirmam. Uhum. Nesse momento, a soberania está em voga, né? Está todo mundo falando de soberania por conta da tentativa dos Estados Unidos determinarem se a gente tem democracia, se a gente não tem, a tarifaço da nossa economia, se emprega, se desemprega. Isso tudo mostra como é que um país, para ser altivo, para ser identificado e para ter força, ele precisa ter a dimensão cultural do seu desenvolvimento. Celso Furtado falava muito isso. Sim. Então, a minha ideia em fazer o livro, para mim, foi um grande desafio, que é convencer as pessoas de que cultura é mais do que o entretenimento, né? Então, eu fui beber em Darcy Ribeiro, eu fui beber na história do Brasil, eu fui beber em economistas, fui beber em marxistas, fui beber em pessoas que trabalharam os conceitos da cultura vinculados, inclusive, ao desenvolvimento e à superação do subdesenvolvimento. Conhecimento empodera, né? A cultura negra, se ela não tivesse persistido, nós não tínhamos hoje uma afirmação cultural negra no Brasil. Os indígenas resistiram, apesar da escravização e da opressão, da evangelização, eles mantiveram quase 300 línguas no Brasil, sua cultura, sua ancestralidade. Isso nos marca como um país com a sua própria história. Sim. Né? Então a gente não pode permitir o apagamento disso, porque nós somos isso, nós jamais seremos homogêneos. E a gente se afirma a partir daí. Além disso, se você olhar o papel do cinema, da música, do teatro, o cinema, inclusive internacionalmente, é a nossa voz, né, internacionalmente. Quando você divulga um filme como Ainda Estou Aqui, que gera consciência democrática no Brasil, você está contando a história do Brasil para fora e está afirmando o nosso talento também. O presidente da Motion Picture Association, MPA, tinha um gabinete do lado do presidente dos Estados Unidos, na década de 60, dentro da Casa Branca. E os americanos diziam, onde vai o cinema, vamos nós e vai o nosso produto. Sim. Vai a nossa cultura, vão os nossos valores. Sim. Então, a cultura é isso, são valores também. Valores de convivência, valores de civilização, valores de relação da não discriminação, do não preconceito. Então, cultura é muito poder. Poder econômico pesado, nós já atingimos 4% do PIB e podia ser muito mais se o investimento sempre tivesse sido maior. Sim. A gente emprega milhões de pessoas. A gente precisa estar dentro da escola. A ditadura, Guilherme, todo mundo que tem um projeto nacional tem a dimensão cultural na sua cabeça. A ditadura nacionalizou a TV brasileira. A ditadura entrou nas escolas com disciplinas tipo moral e cívica, depois o SPB. E a ditadura estimulou a indústria cultural, porque isso é dinheiro. E ganhou um setor empresarial para o seu lado e censurou aquilo que ela não queria. Interessava. Mas ela tinha um projeto para o Brasil, que a gente discordava, mas tinha. E a dimensão cultural teve muita força. Nenhum regime se sustenta se os valores na sociedade não têm minimamente aceitação. Nenhum. Você pode ter os agentes da repressão, você pode ter o domínio dos meios de produção, mas se os valores culturais não estiverem assentados, você não segura. E a ditadura segurou 21 anos nesse país. Exato. E a dimensão cultural teve muita força nisso. Eu estou lendo esse novo livro do Rui Castro, Trincheira Tropical, que é maravilhoso, e é o período todo do Vargas, né, que é o período da Segunda Guerra. E como que o Vargas fez igualzinho, né, de sedimentar, e aí focado nele, na figura dele, sim, todo o caderno escolar tinha foto dele. Esse enraizamento... Mas é isso, é um projeto capilar, nacional, né? É um projeto, ele tinha. É um projeto nacional. Né? E a segunda parte do livro é, assim, é como eu aplico aquilo que eu acredito que está expresso na primeira parte do livro. E aí a minha experiência no Executivo, na Secretaria de Cultura do Rio e no Parlamento. Sim. Né? Então eu explico na segunda parte como é que eu aplico a visão e as ideias que eu tenho em relação à cultura brasileira. Então, e o livro pode ser encontrado em livrarias e também pela internet, né? Várias livrarias, e está no site da Amazon, no site da Travessa e no site da Martins Pena. E a editora?
Oficina Raquel. Oficina Raquel. Jandira Fegali, muito obrigado. Eu que te agradeço. Vai para a Câmara, porque hoje está um dia quente lá. A gente precisa de bons deputados lá a pauta está complexa. Na trincheira tropical. PEC das prerrogativas, anistia, está tudo na pauta nessa semana. Eu sei. E eu vou ter que ir para o Festival de Cinema amanhã, onde o livro também vai ser lançado, né? O livro está lá hoje, mas também amanhã, depois do debate da manhã. E eu espero que as pessoas leiam, porque eu quero, de fato, contribuir com essa opinião sobre a cultura. É isso. Obrigado demais. Eu que te agradeço, querido. E a você, obrigado por estar acompanhando a cobertura do Amado Mundo no Festival de Cinema de Brasília. Se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu. Lembra de ativar as notificações para você não perder a próxima conversa. Valeu.